Durante esse debate, né, a gente vinha dizendo que a nossa luta ela é uma luta por reforma agrária, né, por distribuição de terras, mas também por soberania alimentar, por soberania dos povos, né? E para nós a gente verifica que cada vez mais, e não é diferente do resto do mundo, os camponeses eles vêm sendo ameaçados por essa lógica do avanço do agronegócio, né? No Brasil imperam as grandes transnacionais do agronegócio que plantam baseado na monocultivo, na exportação, e isso afeta de sobremaneira os camponeses, que cada vez mais continuam sendo expulsos das suas terras, mas afeta também a população do modo geral, uma vez que, por exemplo, no momento de pandemia, tem feito subir o preço dos alimentos muito, impossibilitando então a grande maioria da população de se alimentar com qualidade. E no caso das populações que vivem nos campos, né, a gente tem visto que essa ofensiva ela vem também através do Estado. Então, aqui no Brasil, inclusive, a Alonso estava comentando nos comentários, né, a gente tem vários projetos de lei tramitando para efetivamente retirar terras, por exemplo, dos povos indígenas. A gente tem projetos de lei tramitando para regularizar grilagem de terra, ou seja, apoderação de terras públicas, muitas delas por parte dos fazendeiros, e a gente está seguindo, então, nessa atuada de liberação, por exemplo, de regras ambientais para poder explorar aí a extração de madeira e de outro tipo de matérias-primas. Então, o que a gente quer reafirmar é que hoje se faz totalmente urgente e necessário programa de reforma agrária, realizar uma reforma agrária, mas uma reforma agrária popular, que não trata apenas de distribuir terras, de produzir matéria-prima para a indústria, mas que pense principalmente essa perspectiva de produção de alimentos saudáveis, de soberania alimentar, de preservação ambiental e também de melhor organização, inclusive da vida urbana, né? Uma reforma agrária que seja um projeto de emancipação humana numa perspectiva econômica, social, política e cultural, né? Onde os bens comuns não sejam considerados mercadorias, mas sim patrimônio da humanidade. Então, que o campo seja visto como um lugar vivo. E nesse aspecto, as mulheres têm um papel muito importante. Mas, como já foi dito aqui, ainda permanecemos aí baixo uma lógica de funcionamento patriarcal, numa dependência extrema das mulheres, então, em relação aí aos homens do ponto de vista econômico mesmo. Então, a gente considera hoje que, muitas vezes, a gente precisa em especial, dar conta de condições econômicas, dar conta de que as mulheres elas possam ter esse acesso à posse da terra para que efetivamente elas consigam sobreviver no campo e produzir como tão bem sabem fazer. A Declaração dos Direitos dos Camponeses, a gente considera que é um avanço importantíssimo, né? O fato de reconhecer, inclusive, os camponeses e as camponesas como sujeitos, de reconhecer os saberes da agricultura camponesa e essas formas de trabalhar e de cuidar da natureza. Agora, se a gente olhar para a nossa realidade Brasil, efetivamente, a declaração, que inclusive o Brasil se absteve de votar, ela não teve ainda nenhuma efetividade. Antes, pelo contrário, a gente continua vendo ameaças aos direitos dos camponeses, dos povos indígenas, dos extrativistas e poceiros. Mas a gente acredita muito que a declaração ela possa ser sim um instrumento, como dizia Ramesh, para a construção de políticas públicas a nível local e a nível nacional, né? A gente espera na América Latina, a gente vive diferentes processos, como a gente já dizia, mas que, por exemplo, a declaração ela possa inspirar, ela possa fazer parte de constituições que estão em andamento, como o caso do Chile, ela possa ser uma referência, uma inspiração para os governos progressistas, por exemplo, do Peru, e em especial que a gente possa também, através dos organismos internacionais, poder pressionar contra esse avanço desse saqueio dos recursos naturais por parte do capital. No Brasil, como eu dizia, a nossa luta é maior ainda. A gente precisa efetivamente derrubar esse governo para que a gente possa avançar na construção, então, dessas políticas públicas para a agricultura, né?
tudo que a gente tinha conquistado do ponto de vista de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, de proteção ao meio ambiente, a cultura camponesa, a cultura alimentar, a gente praticamente perdeu tudo isso nesses poucos anos e a gente precisa efetivamente derrubar esse governo e manter os povos em articulação, em luta, para efetivamente a gente conseguir que a declaração, e não só a declaração, mas em especial que os direitos dos camponeses e das camponesas, eles prevaleçam. Muito obrigada. Okay, all right. Thanks very much, Anna.